Bom, esse é mais um vídeo do canal Cat Descomplica, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Simple Present, ou Present Simple, tanto faz, tá? A gente veio tirar hoje todas as dúvidas, né? Assim como nas outras aulas também, trazer algumas dicas pra conseguir memorizar, colocar na cabecinha aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quando a gente usa o Simple Present, quando que a gente, né, encontra situações que que se usa o Simple Present, tá? E também algumas dicas, né, de memorização, algumas dicas para vocês conseguirem, né, registrar na cabecinha aí um pouquinho o que é o Simple Present, tá bom? Continua ligadinho aí que a gente já vai. Bom, aí vocês podem perguntar, né, professora, mas quando e como eu uso, né, o Simple Present? Em alguns dois casos, tá? Por exemplo, nós usamos em routines. Como assim, professora? I wake up at 9 o'clock every day. Eu acordo 9 horas. Tira a gente acorda mais cedo. Eu acordo 9 horas todos os dias, né? Ou então, uma universal truth. One example is babies cry. Ou seja, que o bebê chora, né, gente? O bebê é a linguagem universal dos bebês, né? O bebê ele chora quando ele quer mamar, quando ele precisa trocar fralda, enfim. Bom, um ponto muito legal, né, e muito importante do Simple Present é o seguinte, é que quando nós vamos traduzir, né, o verbo no Simple Present, ele fica muito parecido com o português, tá? Por exemplo, aqui, ó, to work, né? Se eu for usar ele dentro do Simple Present, ele vai ficar eu trabalho, por exemplo, I work, né? Eu trabalho. Quando eu uso todo e qualquer verbo antes do to, né, com o to, aliás, ele vai para o infinitivo. O que é isso, professora? É muito parecido com os verbos. Lembra lá no infinitivo do português? Os verbos que terminam em ar, ir, as suas conjugações, tá? No caso do inglês, não tem essa terminação, ar, ir. Então, como é que eu sei que o verbo está no infinitivo, ou seja, que ele não está sendo conjugado, tá? Quando eu uso o to, né? Aí fica lá, to work, to walk, to watch, to dance, tá? Que é quando fica os verbos, né, no dançar, correr, né, to run. Falando sobre a conjugação do present simple, tá? Ela é bem fácil, bem baba, como eu já disse pra vocês. Ela é bem parecida com a, né, do português. Aí na sua tradução, né? Aqui como exemplo vai ficar o verbo trabalhar, work, né? I work, you work, we work, they work. Eu não repeti aqui, né? Lembra que no outro vídeo eu expliquei pra vocês que, né, tem you, tanto no singular quanto no plural, porque, gente, não vai mudar. Vai ser you work, tanto se for no singular ou no plural, tá? Então eu coloquei uma vez só, mas só pra ficar claro pra vocês entenderem, tá bom? Qual que é a diferença na questão aqui, né? No Simple Present, é quando a gente fala sobre a third person, né? A terceira pessoa, tá? Do singular. Por exemplo, quais são as três pessoas do singular? He, she, it. Quando eu vou falar na afirmativa, tá? Falando na conjugação na afirmativa. Quando eu vou usar esses verbos na terceira pessoa do singular no inglês, qual que é a diferença aqui, né? Que a única diferença que tem é que na terceira pessoa eu acrescento um S. Vendo? Vocês estão vendo aqui? Que tem he works, she works, it works, certo? Essa é a diferença quando eu vou conjugar, tá? O verbo dentro do Simple Present na terceira pessoa. Bom, lembra a diferença, né, que nós temos aí na terceira pessoa, né, no singular? Nós temos aqui she, he, she, it. Então, sempre quando eu for tratar de he, she, it, no caso do Simple Present, vai ser diferente, tá? Na interrogativa, nós já vimos na afirmativa, né, que não muda, certo? Só muda na terceira pessoa, ok? No caso da interrogativa, eu vou precisar ver algumas coisinhas antes com vocês, tá bom? Todos os verbos precisam de auxiliares, tá? Todos. Exceto o verbo to be, né? Am, is, are, vamos lá. E também os verbos modais, né? Alguns o would, should, can, could, tá?
tá? Esses dois não precisam de auxiliares, são autossuficientes, não precisam de uma ajudinha, né? No caso dos outros verbos que necessitam, né, desse apoio, dessa ajuda, desse auxiliar, quando eu falar também de terceira pessoa, eu vou usar para he, she, it, does, certo? Vamos lá, todo mundo comigo? He, she, it, does. E quando eu for falar das outras pessoas, I, you, we, they, eu vou usar o verbo do, tá? Memorizem na cabecinha de vocês o seguinte, he, she, it, does, certo? Porque aí os outros vocês já sabem que é com do. O que não for com does é com do, ok? Algumas coisinhas também que é importante ressaltar, tá bom? Para todos os verbos, né, no geral, nós vamos acrescentar sempre o S, tá? Porém, os verbos que terminarem em O, SS, CH, X e SH, né, que no final do verbo tiver essas letras aqui, nós, ao invés do S, nós vamos acrescentar o ES. Mas, teacher, é muita coisa para eu lembrar, para eu gravar. Ó, simples, fácil, prático e indolor. No caso do ES, é só você lembrar dessa seguinte frase. Os shows da Xuxa são chatos. Já memorizou. Olha que legal, certo? E no caso do IES, né? Quando eu uso o IES no final? Quando, por exemplo, né, o verbo termina com o Y, só que antes do Y, né, precedendo o Y, eu tenho alguma consoante, tá? Por exemplo, o verbo try, né? É T-R-Y, certo? Antes do Y aí, eu tenho o R, não tenho, que é uma consoante, certo? Portanto, quando eu for passar o try para a terceira pessoa, né, do singular, vai ficar tries, ok? Eu substituo o Y e acrescento o IES. Aí vocês podem me perguntar, ô professor, e no caso do verbo play, tá? Play, antes dele, o que tem lá? Ou antes do Y tem a vogal A, não é? Então, no caso do play, a gente só acrescenta um S depois do Y e tá tudo certo. Falamos sobre o uso na afirmativa, falamos sobre a questão das terminações, né? E agora vamos ver como é que fica o simple present na negativa e na interrogativa, certo? Bom, na negativa, lembrando que tanto na negativa quanto na interrogativa, nós vamos precisar dos auxiliares, qual que é mesmo? É isso aí! Do, para todas as pessoas, né, que nós vamos conjugar, e does, para a terceira pessoa do singular. He, she e o it, certo? Bom, no caso da negativa, nós podemos usar o do not, ou então o don't, tá? Mais usual, don't, certo? Ou então does not, ou doesn't, também mais usual, o doesn't, ok? Como é que ficaria, então, né, o uso da negativa dentro das frases? I don't work today. Eu não trabalho hoje. She doesn't brush her teeth. Ela não escova o seu dente. Quando eu uso doesn't, lembra lá que eu falei com vocês, né, que em toda a terceira pessoa eu preciso usar ou S, ou o ES, ou então o IES, certo? Dependendo da terminação do verbo. Porém, quando eu uso o does ou doesn't, tá? O que acontece? Eu não preciso colocar o S, porque o S já está no does, tá? Então, como o S já está no does aqui, eu não preciso colocar o S no verbo também. Pay attention, ok? Porque se vocês colocarem o S aqui, vai estar errado, tá? Então, na frase negativa, só o doesn't, certo? Não precisa colocar o S no verbo, ok? Então, she doesn't brush her teeth, ou então, I don't work today, certo? Na interrogativa, nós vamos usar o do e o does, tá? Lembra lá que no verbo to be também a gente colocava o verbo lá primeiro na interrogativa e depois o sujeito? Aqui no simple present vai acontecer do mesmo jeitinho, tá? O do vem aqui primeiro, o auxiliar, depois o sujeito. Do you work today? Você vai trabalhar hoje? Ou então, does he like ice cream? Né? Ele gosta de sorvete? I love it. Lembrando, quando eu uso does, eu não uso o S no verbo, ok?
Não é necessário, lembra, gente, memoriza isso. Se eu uso does, eu não preciso colocar o S no verbo, porque o verbo já está no does, ok? Bom, vamos ao resuminho da nossa aula de hoje, vamos lá? Então, falando em questão de afirmativa, qual que é a estrutura, então, da frase afirmativa dentro do Simple Present, tá? Então, nós temos o sujeito, né, mais o verbo, e aí nós vamos observar, né, se o verbo estiver na terceira pessoa, he, she, it, né, aí nós vamos observar a terminação. Se não terminar, né, se for no geral, nós acrescentamos o S. Se o verbo estiver na terceira pessoa, né, e ele terminar lá com o show da Xuxa são chatos, lembra lá? Aí a gente acrescenta o ES. E se ele terminar com o Y, certo? Precedido de uma consoante, nós acrescentamos o IES, alright? Bom, e na negativa, como é que fica a estrutura do Simple Present, tá? Nós colocamos o sujeito, certo? Aí, com I, you, we e they, nós usamos o auxiliar don't, certo? E com he, she, it, doesn't, certo? Acrescentamos, observamos como está a frase, acrescentamos um dos dois e depois nós acrescentamos o verbo. Se for o doesn't, não se acrescenta nenhuma das terminações, certo? A gente coloca o verbo como ele está, lembra lá. E na interrogativa, como é que eu faço? Vamos lembrar? A gente volta, né? O do ou does, no caso aqui nós não usamos mais o don't nem o doesn't, nós usamos o do ou does. O do ou does vai lá para o começo da frase, aí nós temos o sujeito e depois nós temos o verbo sem as terminações, ok? Alguns exemplos aqui de frases, né? Vamos praticar um pouquinho alguns exemplos de frases. I brush my teeth every morning. Se eu quisesse falar que eu não escovo meus dentes todas as manhãs. I don't brush my teeth every morning. E se eu quisesse falar que ela, né, não escova os dentes todas as manhãs? She doesn't brush her teeth every morning. Se eu quisesse perguntar para ela se ela escova os dentes. Do you brush your teeth every morning? Observaram? E aqui, olha lá. He studies English every week. E se eu quisesse falar que eu estudo? I study English every week. Eu estudo inglês todas as semanas, tá? They wake up at 9 o'clock. Eles acordam às 9 horas da manhã, tá? Aqui são alguns poucos exemplos, certo? Pratiquem, peguem essas 3 frases que eu coloquei aqui, tenta colocar na interrogativa, na negativa e na afirmativa, para vocês irem praticando, tá? E observem, né? Estudem, revejam esse vídeo quanto mais vocês puderem, quanto mais vocês quiserem, certo? Para vocês memorizarem, porque parece simples, mas é uma coisa que a gente precisa sempre ficar, né? Revisando, estudando, né? Prestando atenção. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Foi assim, bem resumido mesmo. Foi a parte principal, né? Do Simple Present. Tem muitas outras coisas, né? Muitos outros detalhes para trazer. Né? Eu não quis trazer aqui para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Mas e também a minha ideia, né? Aqui no canal é trazer dicas práticas, é trazer um resumo, né? É bem assim, descomplicar a gramática mesmo e fazer com que vocês vejam que não é tão difícil estudar a gramática, né? E também ressaltar a questão da importância, porque você precisa, né? Quando você vai para o exterior, quando você vai para uma entrevista de emprego, né? Você precisa conhecer muito bem a gramática, certo? Porque quando você vai prestar uma prova, né? Você precisa ter conhecimento e isso tudo é analisado. Você conhece a gramática, não a parte informal, tá bom? Por hoje é só. Agradeço muito, né? Eu tô tendo um retorno muito legal dos vídeos, tá bom? E isso pra mim tá sido gratificante, me estimula a sempre estar pensando novas maneiras de fazer os vídeos, tá? E vou dizer de sempre, deixe seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal,
tá? E see you later. Beijinho, bye bye. Thank you so much por conta dos comentários, ok? Beijinhos.